mesmo quem não tem um pai que trabalha no meio, sempre é criticado. Enfim, nas redes sociais hoje você está bem exposto, né? É instantâneo, você escreve alguma coisa, ou você fala alguma coisa que dá repercussão, a resposta vem na hora, e muitas vezes a resposta não é boa. Fala galera do Na Barreira, o nosso papo hoje é com o jornalista Bruno Prado. Ele trabalhou na internet no Portal Terra, na rádio ele passou pela 105 FM e hoje está na Rádio Jovem Pan, e na televisão também teve um trabalho de um bom tempo na Rede TV. Bruno, um prazer te receber. Beleza, tudo bom? Tudo prazer bem? É meu. Para começar a entrevista, muita gente sabe, alguns não sabem, que você é filho do Flávio Prado, que é um jornalista já muito conhecido. Teve um peso muito grande para você entrar nesse meio? Muita gente ficava comparando, ou até compara, ou... Como é que foi ser filho de um cara que já é consagrado na profissão? Eu acho que teve mais coisa boa do que ruim. Coisa ruim não teve muito não, isso aí é normal, né? Mesmo quem não tem um pai que trabalha no meio, sempre é criticado. Enfim, nas redes sociais hoje você está bem exposto, né? É instantâneo, você escreve alguma coisa, ou você fala alguma coisa que dá repercussão, a resposta vem na hora, e muitas vezes a resposta não é boa. Então, acho que independente disso, sempre tem as coisas negativas vêm independente disso. Eu acho que o que me ajudou foi já ter os contatos com as pessoas, né? As pessoas já me conheciam, eu já conhecia as pessoas, porque eu frequentava com o meu pai as rádios, as televisões, os estádios, então o pessoal do meio já me conhecia, a gente já trocava ideia, conversava, e a partir do momento que eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo, que eu quis entrar mesmo no meio esportivo, foi mais fácil para ter as oportunidades, porque eu já tinha esses contatos, né? Então eu recebi as oportunidades, e aí acabou facilitando para entrar. A partir do momento que você tem oportunidade, aí você tem que aproveitar, aí não tem muita diferença, mas para ter as oportunidades, para que as pessoas já conhecessem, mesmo sem ter trabalhado, mas já me conheciam, já sabiam mais ou menos o que eu pensava, o que eu sabia sobre futebol, acho que isso facilitou, sim. E foi uma paixão que foi desde criança, ou foi através de acompanhar seu pai nas TVs, nas rádios, que te despertou interesse pela profissão, ou foi um negócio que você desde pequeno pensava, pô, é isso que eu quero pra minha vida? Acho que com o tempo isso foi amadurecendo, né? Desde criança eu acompanhava o futebol, sim, né? Eu sempre gostei de futebol, mas a profissão acho que foi acompanhando mesmo o meu pai nos programas, nas transmissões, então eu gostei, né, dessa área, gostei da profissão, aí acho que foi natural que eu seguisse esse caminho, né? Mas do futebol eu sempre acompanhei, desde muito novo, eu sempre gostei de assistir os jogos, de colecionar álbum de figurinha, jogo de botão, sempre o futebol esteve muito presente na minha vida. Sim, para quem está acompanhando a gente, que pensa em entrar nessa profissão, Bruno, você acha que é uma profissão difícil como todas, ou ela é um pouco mais complicada por um fator ou outro que você até pode citar? Então, acho que dificuldade em toda profissão tem, acho que em toda profissão tem muita gente que se forma e não tem tantas vagas disponíveis naquele momento que o cara sai da faculdade, mas eu até tenho falado, né, eu tenho alguns cursos de jornalismo e eu falo com os alunos sobre isso, né, muitos querem entrar, mas quase todos, né, querem entrar na área. E eu acho que a gente está num momento de mudança. A comunicação, né, não só o jornalismo esportivo, a comunicação no geral, ela está mudando, né? A internet ela revolucionou mesmo. Hoje a gente não pode se comunicar como a gente se comunicava há 10 anos atrás, não precisa nem voltar muito no tempo. Hoje é tudo muito rápido, muito instantâneo, e alguns meios tradicionais acabam perdendo espaço, mas surge outro espaço. Nós mesmos aqui estamos falando para a internet, né? Sim. E isso há pouco tempo não existia. É um espaço, e você, para ter um canal no YouTube, para ter um blog, você não precisa necessariamente estar contratado por uma empresa. Você pode expor o seu trabalho independente, e esse trabalho pode crescer, você pode começar a ganhar dinheiro com isso, você pode não precisar estar empregado. O negócio virou, vou ficar aqui na internet, vou ser meu próprio patrão. Sim. Essa possibilidade existe, isso eu acho muito positivo, mas claro que também o patrocinador que antes estava só concentrado no rádio, na TV, nos jornais, ele migra para o online, ele migra para o YouTube, para o Facebook, então está esse momento da mudança, né? Transformação, né? Transformação, e transformação sempre agita, né? Sempre é complicado, não é fácil, mas eu acho que
vai ter um momento que isso vai acalmar. Acho que nós vamos entender como será a comunicação nos próximos anos. Acho que a gente ainda está aprendendo, está entendendo qual vai ser a tendência da comunicação. Uma coisa que eu acho importante, a notícia hoje todo mundo tem, muito rápido. Se eu der uma notícia minha, exclusiva, no programa na Jovem Pan, meio-dia 5, essa notícia já não é mais minha, ela está espalhada e não interessa se fui eu que dei a notícia primeiro ou não. Então acho que o mais importante hoje é você saber analisar a informação, repercutir a informação, porque a informação ela espalha muito rápido, então você tem que saber o que fazer com aquela informação. Acho que isso é mais importante, é uma mudança na comunicação. Bacana, e agora então vamos entrar no assunto futebol, que é o assunto que todo mundo gosta, principalmente quem nos acompanha. Como você vê, eu vejo, te acompanho nas redes sociais, sei um pouco da sua opinião, mas queria que você colocasse aqui pra gente o futebol brasileiro, a sua atual situação hoje. Já esteve pior? Continua muito ruim ou você vê uma evolução, alguma mudança, seja na gestão da CBF, que a gente sabe como é lá dentro, mas você vê alguma mudança, o que você vê para o futebol brasileiro aí nos dias de hoje e para um futuro próximo? Eu acho que na parte dos profissionais, eu acho que tem alguma mudança positiva. Eu acho que hoje temos técnicos novos, mais interessados em acompanhar o que acontece no mundo. Às vezes tem profissionais, e aí não é uma questão de idade, às vezes o cara não tem, falando bem literalmente, ele não tem mais saco para aquele dia a dia, para estar melhorando, estar atualizando, estar mentalmente concentrado, então acaba naturalmente cedendo espaço para outros. Esses outros que estão chegando, eles chegam sem vícios, né? Eles não chegam com aquela coisa, mas no passado eu fazia isso, então por que eu não posso fazer isso hoje? Porque as coisas mudaram. Então acho que hoje nós temos profissionais, treinadores que estão mais ligados no que acontece nos principais centros, então a gente pode ter essa evolução no campo, mas ao mesmo tempo fora de campo a gente não mudou nada. Os times eles continuam sendo comandados por políticos, não por pessoas do futebol. E o político ele precisa de voto, ele precisa de apoio, então por isso que a gente demite tanto técnico. O time está perdendo, começa a chegar no dirigente que precisa se reeleger, ele corta uma cabeça, pelo menos por um tempo a pressão sai dele. A culpa é daqui, eu fiz alguma coisa, eu tirei esse cara e botei outro. E isso é feito sem muita lógica, isso atrapalha bastante. A questão do calendário, nós temos em média uns 20 jogos a mais do que nos principais países da Europa, isso atrapalha na qualidade do jogo. Você tem mais jogo, você tem mais desgaste, você tem menos tempo de treino e você acaba até banalizando o jogo. Acho que a gente vende muito mal o nosso evento, acho que a gente tem potencial para ter um campeonato bem melhor aqui do que a gente tem, mas tem alguns detalhes que mais ligados à parte política que atrapalham. Dentro disso que você falou do calendário, como você vê o futebol brasileiro, que os clubes tiveram praticamente uma pré-temporada de 10 dias, é um absurdo. E já são cobrados para ter um altíssimo desempenho, aí eu acho que entra também o meu meio de imprensa, acho que às vezes a gente a gente cobra coisas que não são justas e não explica bem o que está acontecendo, né? O torcedor não tem obrigação de ter essa análise mais crítica, mais justa, vamos dizer assim, racional. Né? E às vezes nós nos comportamos como torcedor, não que a gente tenha que falar de uma maneira intelectual que ninguém entenda, não. O nosso desafio é passar para o torcedor o que está acontecendo numa linguagem que todos entendam, mas acrescentar alguma coisa. Não ter o mesmo comportamento que o torcedor tem, que aí você não precisa do jornalista. Então, acho que esse é o ponto que a gente tem que chegar. Na questão do calendário, esse ano é um ano de Copa do Mundo, né? As pessoas falam disso como se fosse uma grande novidade, né? A Copa já do sabe Mundo, que vai ter faz 4 anos, já, né? E mesmo assim não adequaram, não diminuíram os campeonatos, o que para mim é uma prova clara, né? Uma coisa que já era muito claro para mim, mas esse ano é evidente, está ali colocado, que os estaduais não diminuem de tamanho nem no ano de Copa do Mundo, porque é uma questão política. Os estaduais hoje existem por uma questão política. Acho que não tem nenhuma questão técnica que explique a existência desses campeonatos no formato que eles estão. As federações votam no presidente da CBF e o presidente da CBF não vai tirar poder das federações. Então, os estaduais têm aí quase 20 datas e mesmo no ano de Copa do Mundo, que é um ano que tem um evento a mais, isso não muda, é uma questão totalmente política. E os estaduais, eu tenho uma opinião que particularmente é uma porcaria que não acrescenta nada. Muitos falam que ajuda os clubes pequenos a terem um calendário, mas é um calendário ilusório de meses. Você acha que existe uma solução para modificar os estaduais ou que a melhor
solução seria acabar com eles? Então, eu acho que os estaduais deveriam ser divisões de acesso do brasileiro. Acho que eles deveriam estar ali, uma quarta divisão, terceira, de forma regionalizada, até porque é um país muito grande, esses times não têm dinheiro para ficar viajando o país o ano inteiro, então eles poderiam jogar de maneira regionalizada divisões de acesso. Os melhores de cada região ali disputam vagas na divisão acima. Eu acho que essa seria a solução mais lógica, porque esse formato atual ele não ajuda os pequenos. Isso é uma mentira, isso é muito fácil de ser comprovado, é só olhar a situação financeira de vários clubes pequenos. E tem alguns que não estão disputando as principais divisões. Aqui em São Paulo, a gente pode, sem fazer muito esforço, lembra do Paulista de Jundiaí, que foi campeão de Copa do Brasil em 2005, não faz tanto tempo assim, está na quarta divisão do Campeonato Paulista, uma situação financeira terrível. União São João de Araras. Santo André ganhou uma Copa do Brasil também. Agora pelo menos voltou para a Série A1, mas ficou um tempão fora e é um time que briga para não cair, nada mais que isso. E depois que acabou o campeonato, esses times não têm o que fazer. Então, nenhuma empresa é autossustentável com 8 meses de paralisação. Isso não fecha, essa conta não fecha de maneira alguma. E aí você acha que então interessante seria fazer isso e você puxaria o Campeonato Brasileiro mais para o começo do ano, é isso? Sim, acho que eu começaria o ano com o brasileiro. Acho até que para vender o produto é ruim. Quando você começa um ano, a primeira rodada vai ter São Paulo e Cruzeiro, vai ter Corinthians e Flamengo, já é outro peso, já é outro poder de venda do nosso campeonato. E eu acho que, na verdade, a gente não vende o campeonato. Eu tive uma oportunidade no ano passado, em outubro, de estar na Espanha, uma visita com o pessoal da Universidade do Futebol. E conhecendo bem a estrutura dos clubes, da federação, da liga, e essa entidade que é a liga, que a gente fala muito aqui, mas eu acho que a gente às vezes não explica muito bem o que é, ela é fundamental. Ela é basicamente uma empresa que tem um produto. O produto dela, no caso da Espanha, é o Campeonato Espanhol. E ela vende esse produto. É isso. A função dela é vender o produto, não ficar atrapalhando como as federações aqui costumam fazer, né? Não é nada. Porque às vezes as pessoas comparam a La Liga com a Federação Paulista, a pessoa que está de fora vê dessa maneira, né? Sim. Você está mostrando como é diferente. A Federação Espanhola, que eu também visitei, ela é bem parecida com a CBF. Ah, é? Sim, ela cuida, mas a diferença é que ela cuida da seleção, a CBF cuida também dos campeonatos, a Federação Espanhola cuida só da seleção, também tem denúncias de corrupção, também tem ex-presidente preso, isso aí não muda muito, mas ali é uma entidade claramente política e que cuida da seleção, não cuida do campeonato espanhol. O campeonato espanhol ele é totalmente da Liga, né? Da La Liga, e a Liga cuida da primeira e da segunda divisão, e aí é uma coisa bem técnica. Ela é uma empresa, tem um produto. O que a gente pode melhorar no nosso produto? Isso. Pô, por que o nosso produto, ali eles até falaram em palestra, por que o nosso produto a gente arrecada muito menos do que o campeonato inglês no mundo? Eles foram estudar, eles chegaram à conclusão que na Ásia o campeonato inglês é muito mais vendido que na Espanha. É o que eles fizeram, colocaram subsedes da liga na Ásia, para vender melhor na Ásia. E até pesquisando o que o público asiático gosta, que a gente pode oferecer. Quais são os jogadores que eles mais gostam? Sei lá, o asiático gosta mais do Cristiano Ronaldo. Vamos explorar a imagem dele ali, para vender o nosso campeonato ali. Então, uma empresa que está ali preocupada com o produto. Aqui nós não temos. Até nessa visita, nas sedes a gente já vê a diferença. A sede da La Liga é no centro de Madrid, num sobrado, um escritório. Tem a recepção, você sobe a escada, tem o sobrado, uma sala de reunião. É bem simples, é um escritório mesmo. E da federação é um negócio super luxuoso, enorme, quase que um castelo ali. Então dá pra ver bem essa diferença. É isso aí, galera, vocês acabaram de assistir a primeira parte do Papo com o Bruno Prado. Ele conhece bastante as coisas, hein? Já falou de como é ser filho de gente famosa, já falou sobre a organização do futebol brasileiro, mas ainda tem muito mais. Vamos falar do futebol europeu, da diferença de lá pra cá, dos calendários, de como organizar tudo. Acompanhe, mas antes não se esqueça, se inscreva aqui no canal do Na Barreira, ative a sineta aí, rapaz, pelo amor de Deus, e siga a gente também lá no @NaBarreiraOriginal, nosso Instagram, 24 horas por dia, falando de futebol nacional e internacional, tá bom? Te espero.